Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo nesta manhã de domingo, domingão, dia 28 de junho de 2026. Nós estamos começando mais um programa de momento de intimidade com Deus, com o propósito de conectar nosso espírito ao Espírito de Deus, e através das reflexões, das mensagens contidas na Bíblia Sagrada, a gente retira a inspiração, orientação, para que possamos receber mais um dia e seguir na nossa jornada com a presença de Deus na nossa frente, E Ele já foi na frente, já preparou esse dia para cada um de nós. Então agradecemos a Deus. A Ti rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Agradecidos somos, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que é infinito e dura para sempre. Muito obrigado, Pai, por me abençoar antes, por já ter abençoado esse dia. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado o Seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar e para pudéssemos segui-los com fidelidade, falando do Teu amor e da Tua graça por todos os Teus filhos. Que assim seja. Graças a Deus. E aí, como é que tá o domingão de vocês? Domingo, dia, mais oportunidade para estar entre os familiares, nas reuniões de igrejas, para estar desfrutando a presença de irmãos queridos, em Cristo. E a nossa reflexão de hoje, o Klaus Kuchenbecker, ele traz uma reflexão interessante aqui sobre o que significa para cada um de nós viver na paz de Cristo. Quando a gente cumprimenta, quando se despede de alguém, a gente fala, fique com Deus, vai na paz de Cristo, A paz de Cristo esteja com você. Mas o que significa isso? Qual é o entendimento que a gente pode retirar dessa paz de Cristo na nossa vida? Que é o chamado à fidelidade. Fidelidade a Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, o discípulo Mateus, capítulo 10, versículo 37, está registrado assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa mensagem é a mensagem de Jesus Cristo. Mas vamos entender o que é isso, Deixar de amar os pais e os filhos, para amar a Deus, a Jesus. Em Mateus 10, Jesus nos chama a uma fidelidade radical, afirmando que não veio para trazer paz, mas a espada para dividir. Porque o Evangelho pode dividir até mesmo
famílias. Esse texto pode parecer duro à primeira vista, mas sua mensagem está enraizada na graça salvadora em Cristo. Jesus não está falando contra a paz, mas alertando que, ao segui-lo, muitos enfrentarão oposição, até mesmo da própria família. Até mesmo de seus próprios familiares. A mensagem do Evangelho traz divisão, porque é uma mensagem de salvação. É uma mensagem de salvação que desafia o pecado e chama a conversão. No entanto, a graça que Cristo oferece é mais preciosa do que qualquer outro laço terreno. Ele nos chama a segui-lo, mesmo quando isso envolve sacrifícios, pois, como ele mesmo diz, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Ao seguir a Cristo, a paz que muitos almejam pode não ser encontrada, pois buscam uma paz apenas terrena. Mas a paz que Cristo oferece é eterna e só Ele a pode oferecer, ninguém mais. A graça do Cristo, manifestada em sua morte e ressurreição, nos dá essa paz para uma nova vida, na qual o relacionamento com Ele e a salvação em seu nome são o centro. Olá, Márcio e Bian, e aí, meu irmão? Márcio e Bian, forte abraço, meu irmão. Então, a graça, no relacionamento com Jesus é a salvação, e a salvação são o centro de tudo. A promessa de Jesus é clara: quem recebe vocês está recebendo a mim. Está lá em Mateus 10, versículo 40. Versículo 40. Em Jesus temos uma nova vida, vida de paz. E nessa vida de fidelidade a Cristo, temos assegurada a verdadeira recompensa, a vida eterna. Com nossos olhos fixos em Cristo, confiemos que a sua graça é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos de adversidade. Fidelidade, quando a gente é chamado, o título do texto aqui, chamado à fidelidade. Com a morte e ressurreição de Cristo, Ele nos oferece a paz eterna. Então, quando Ele diz que Ele veio trazer a espada e não a paz, porque iria ter divisões dentro da própria família. E eu faço uma pequena reflexão aqui, o quão importante é nós pais, como pais,
já apresentar Jesus, apresentar Deus para nossos filhos, para que não haja divisão dentro da própria família. O quão importante é o papel de um pai e de uma mãe, né? De já desde quando estiver no ventre, já conversar com seus filhos, já falar de Deus, falar que Jesus, que Deus ama ele, que está enviando ele, né, para abençoar a ele e aquela família, né? Então, a importância da gente já falar de Jesus, né? Agora, não só enquanto a gente está recebendo um filho, né? É importante a gente estar falando isso dentro, mas começa lá no início, dentro da família, né? Para que não haja divisões depois dentro da própria família com relação a esse relacionamento com Deus. E a gente vê muito isso hoje em dia. Jovens que não conhecem a Deus ainda. E porque não foram apresentados a Deus, né? Não foram nem mesmo às vezes nem batizados numa igreja, né, conforme o ritual. Mas a importância da gente estar sempre, né, como estamos fazendo aqui agora, né, apresentando, falando das graças, né, que é seguir Jesus. Aqui a maior graça que a gente recebe é a graça da vida eterna, e que nós vamos mesmo com dificuldades, né, com tribulações aqui na terra, né, às vezes a gente não vai encontrar paz aqui na terra, mas essa paz já foi conquistada para todos nós através de Jesus com a sua morte e ressurreição, que é a paz eterna. Então esse é o sentido daquela mensagem lá, que quem ama mais o seu pai ou sua mãe não pode me seguir, né? Não ama a mim, né? Quem ama mais o seu filho ou a sua filha e não me seguir, não me ama, né? Não merece essa paz eterna. Então é importante a gente entender, né, essa mensagem de hoje, né, para que a gente continue apresentando a Jesus, a Deus, as suas glórias, as suas bênçãos na nossa vida, né? Só o fato da gente respirar já é uma glória, é uma bênção, uma dádiva que Deus está derramando em nossa vida. Então, vamos agradecer, né, a Deus por todos esses momentos. Oremos. Gracioso Pai, louvamos-te pela vida que recebemos de Jesus. Que a fé e a paz contigo nos amparem diante das adversidades. Amém. 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 Já é sobre isso. É sobre ser merecedor de seguir a Jesus, de ter fidelidade à palavra, à verdade que Ele traz para a gente. Ótimo domingo a todos. Amanhã estaremos de volta, novamente aqui no nosso encontro, momento de intimidade com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu, galera.